E aí galera, bem-vindos a mais uma aula de teoria eletromagnética. E nessa aula a gente vai trabalhar alguns teoremas de análise vetorial que podem simplificar ou complicar bastante nossa vida no curso. Então eu sugiro que vocês prestem atenção, que vai ajudar mais do que complicar. Bom, a gente vai trabalhar aqui do teorema de Gauss, teorema de Stokes, as identidades de Green e o teorema de Helmholtz. Nesse vídeo a gente vai tratar só dos primeiros dois, tá? Porque senão vai ficar um pouquinho grande, mas prestem atenção, eles vão ser bem interessantes. Bom, aqui só explica que os teoremas são porque muito da disciplina vai precisar deles, então por isso que a gente inclui eles aqui nas aulas, mas vamos ao que interessa. Bom, esse é o teorema de Gauss. O teorema de Gauss, também conhecido como teorema do divergente, vai utilizar esse desenho aqui para explicar o que ele quer dizer. Vamos só entender esse desenho. Nesse desenho aqui a gente tem um campo vetorial A, que é representado por essas setas aqui, tá? Então é um campo vetorial em setas vermelhas. Aqui no desenho a gente tem uma superfície sigma, uma superfície fechada sigma. Dentro dessa superfície a gente tem um volume V, tá? E aqui a gente tem um diferencial de volume, um elemento diferencial desse volume. E aqui a gente tem um ds, que é um elemento diferencial de área, aqui nessa área sigma, e n unitário. Esse n unitário é um vetor unitário que aponta para fora dessa área, ou seja, ele é perpendicular e aponta para fora a essa área daqui. Bom, então vamos ver como é que isso funciona. Se vocês lembram, a divergente de A é o quanto A diverge em um ponto. Se a gente tiver o elemento diferencial de volume, ele é tão pequeno que isso aqui se encaixa em um ponto. E o quanto sai dele é justamente o fluxo. Essa é a definição de fluxo. O fluxo é o quanto de um vetor, de um campo vetorial, sai de uma superfície. Se a gente olhar o quanto sai de um elemento diferencial de volume, né, da superfície que o cerca, isso daqui é o divergente de A em um ponto. Bom, então relembrando, o divergente de A é igual dφ dv. Bom, a gente sabe também que a integral do fluxo, isto é, o próprio fluxo, é igual à integral ao longo da superfície do vetor A escalar ds, ou seja, de quanto A sai dessa superfície. Aqui a gente está passando ao longo de toda a superfície e contabilizando quanto de A sai. E dessa equação aqui também a gente pode jogar o dv para cá e dizer que a integral do dφ, ou seja, do fluxo, ele é igual à integral de divergente de A dv. Então é isso daqui. Então dφ, que é igual a isso, também é igual a isso. Então a gente tem que a integral de superfície de A escalar ds é igual à integral de volume do divergente de A dv. E esse é o teorema de Gauss. Nesse teorema a gente tem que dá para substituir um integral de superfície por um integral de volume e vice-versa. Em diversas situações vocês não vão querer resolver essa divergente aqui e vão passar para a integral de superfície. E agora vamos ao teorema de Stokes. Para entender o teorema de Stokes, vamos entender aqui o conceito, vamos entender aqui a simetria do problema. A gente tem aqui um S, certo? Uma área, e tem aqui um caminho C que arrodeia esta área. Essa área aqui, ela não é fechada, certo? Não é uma superfície fechada, e o seu caminho de integração que
envolve ela, que delimita ela. Bom, então o rotacional de f em um ponto escalar n unitário, certo? Onde n unitário é perpendicular àquela superfície, como a gente viu na geometria, é igual ao seguinte: é igual ao limite com s, ΔS tendendo a zero, de 1 sobre ΔS. Isso daqui é para tornar a superfície suficientemente pequena para ser tratada como um ponto, para aí a gente poder aplicar o rotacional, vezes a integral de linha ao longo do caminho C de f escalar dl. Ou seja, se a gente olhar o quanto f passa por aqui, a gente consegue entender o quanto ele rotaciona no sentido daqui, ó. Não sei se vocês entenderam, mas se isso daqui é um caminho fechado, a gente consegue entender o rotacional dele pelo quanto o f vem para cá, se esse caminho rotaciona em torno desse ponto que a gente quer conhecer o rotacional. Então, vamos aos cálculos aqui, onde n é um vetor unitário normal elemento de área, ds, isso já tem explicado. Aí define-se isso daqui como limite di, certo? A gente vai tirar essa parte e vai definir esse limite aqui, certo? Quando ΔS é muito pequeno, C vai ficar pequeno também. E a gente pode escrever que n unitário rotacional de f é igual a di sobre ds, que isso daqui vai tornar-se ds no limite, né? Onde di é igual ds escalar o rotacional, tá? Então aqui, ó, a gente vai integrar dos dois lados. Quando integrar, a gente vai ter di é igual integral de linha de f escalar dl. Vamos só lembrar aqui quem é o di. di vai ser esse limite aqui. E aqui ele vai assumir esse valor aqui. Quando a gente integra isso ao longo de ds, o que a gente vai ter é isso daqui. O que é que a gente entende com esse teorema? Que a integral do rotacional ao longo de uma superfície S é igual à integral de linha de f escalar dl. Ou seja, dá para saber o quanto ele rotaciona em torno não, nessa superfície, a gente integrar essa superfície fazendo a integral de linha do entorno. A gente consegue ter noção do quanto ele rotaciona aqui dentro. Então, esse é o teorema de Stokes, certo? A integral de linha de f dl ao longo do caminho fechado C é igual à integral do rotacional de f escalar ds ao longo de uma superfície S, desde que C seja o caminho que contorna S e S não seja uma superfície fechada, de modo que possa ter esse caminho que contorna. Bom, dúvidas e sugestões, críticas, vocês podem deixar o comentário no vídeo ou podem aparecer, quem é da UFRN, mais uma vez, no PET para tirar umas dúvidas sobre isso. A gente sabe que isso é bem complicado, então não hesitem em aparecer. No próximo a gente vai ver as identidades de Green e o teorema de Helmholtz. Vão ser também bastante interessantes e ligeiramente complicados. Então, eu espero ver vocês nas próximas videoaulas.